Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é de ciências, lá na página 39. Nós vamos falar sobre a reprodução dos vegetais. Em algumas espécies de plantas, a reprodução acontece por meio das flores. Elas possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos, responsáveis pela formação das frutas dos frutos e das sementes. O gineceu é um órgão de reprodução feminino. Esse órgão contém o ovário, no qual são formadas pequenas estruturas que são chamadas de óvulos. E o androceu é o órgão reprodutor masculino. Em suas extremidades são encontrados os grãos de pólen, que são pequenos grãozinhos amarelos. Observe as estruturas da flor nesse esquema aqui. Ó. A gente vê a figura de uma flor e nós vemos na sua estrutura aqui, ó, o gineceu, essa parte aqui, os grãos de pólen, né, aqui onde está indicando, o androceu, são essas partes aqui, ó, e o ovário e o óvulo, que se encontra nesse local aqui. Nem todas as flores possuem todas as partes, como a gente viu agora. Algumas possuem apenas o órgão reprodutor feminino e em outras só o órgão reprodutor masculino. Por meio do vento, da água ou de animais como insetos, pássaros, morcegos, os grãos de pólen são levados até o gineceu, órgão feminino de uma flor. Esse processo de transporte do pólen é denominado de polinização. Quando o pólen encontra o óvulo instalado no ovário, ocorre a fecundação. Ao ser fecundado, o óvulo se desenvolve e a flor murcha. Então, o ovário cresce, formando a semente que poderá gerar uma nova plantinha. Nesse momento também ocorre a formação do fruto nas plantas frutíferas. Para a semente germinar e dar origem a uma nova planta, ela precisa ser espalhada e encontrar um solo fértil, ocorrendo o processo de germinação. Algumas plantas podem ser geradas por meio de mudas. Essa reprodução consiste em retirar pequenos ramos de uma planta adulta e plantar em um local com condições adequadas para o crescimento da plantinha. Aí, as plantas, ao plantar uma muda de roseira em um local apropriado, ela formará raízes e originará outra planta. Aí aqui, há plantas que também se reproduzem a partir de folhas, raiz ou de pedaços de caule. Pronto, aqui tem a imagem de uma batata doce, né? A batata doce é uma raiz, né, que tem a capacidade de formar novas plantas. Aqui tem ela já prontinha e aí ela vai formando outras novas plantas, tá bom? E aí fica a atividade na página 40 para vocês fazerem. Vocês pausam o vídeo, colocam no pausa aí, e aí vai fazer a atividade e depois a gente volta com a correção. Fizeram a atividade? Agora nós vamos fazer a correção. 1. Tiago fez o seguinte experimento. Plantou sementes em jarros diferentes no mesmo dia e regou-as do mesmo jeito. Só que um jarro recebeu a luz solar, né? E o outro ficou dentro do armário. Então, vamos observar. O jarro 1 ficou dentro do armário, né? Vocês podem ver aqui. E o jarro 2, ele ficou recebendo a luz solar. Por que a planta que ficou no lugar escuro morreu? E aí, por que ela morreu? A plantinha do jarro 1? Porque ela não recebeu a luz do sol, né? Porque a luz do sol ela é essencial para os vegetais. Então, porque ela não recebeu a luz do sol. Então, ela murchou.
2. Numere corretamente as etapas do desenvolvimento de uma planta a partir da germinação da semente. Então, a primeira seria: a semente é levada até um solo com condição adequada e a germinação. Depois, surge um pequeno broto para fora do solo que originará o caule e depois a folha, e a planta cresce até se tornar adulta. Então, 2, 1 e 3. Questão 3. O beija-flor é uma ave que se alimenta de néctar, solução açucarada produzida e armazenada por alguns vegetais em suas flores. Devido ao seu hábito alimentar, esse pássaro passa o dia viajando de flor em flor, por isso que chamam beija-flor. E aí, ao se alimentar, o beija-flor carrega em seu corpo vários grãos de pólen até outras flores. Como é conhecido esse processo de transporte do pólen? A gente viu, né? Polinização. B. Explique o que acontece quando o grão de pólen encontra o óvulo da flor. Ocorre a fecundação, né? O óvulo se desenvolve e a flor murcha. Então, o óvulo cresce, formando sementes que poderá gerar uma nova plantinha. 4. Observe as imagens e responda à pergunta: qual tipo de reprodução vegetal foi encontrada acima? A reprodução por mudas, né? A gente vê aqui, ele tira uma mudinha dessa planta, coloca no jarrinho e depois ela forma outras plantinhas. Então, eu deixo a atividade no livro de reforço, na página 102 a 104, para vocês fazerem, tá certo? E até a próxima aula. Bons estudos!